Enquanto a Europa tenta brecar o nosso agronegócio, impondo diversas restrições, exigindo que o Brasil preserve a Amazônia, preserve a área verde, coisa que os europeus não fizeram, justamente porque as leis de lá não são tão rígidas como as leis brasileiras no que concerne preservação do meio ambiente. Agora, o que a Europa está fazendo? Enquanto ela vem sufocando o agro brasileiro, tentando impor restrições, criticando e toda essa questão da sustentabilidade, sabe o que eles fizeram lá na Europa? Eles flexibilizaram normas ambientais para os agricultores da Europa. Então veja que absurdo. Aqui tentam criar aquelas narrativas falaciosas que o Brasil precisa preservar o meio ambiente, a Amazônia, blá blá, todo aquele lero-lero que a gente sabe que é lero-lero, enquanto lá eles vão na contramão do que eles estão nos impondo. Mas sabe qual que é o pior desta história toda? Os europeus estão defendendo os interesses do bloco europeu. Beleza, nessas horas, danem-se as narrativas. Agora, o que me deixa estupefato é que o nosso governo, é que o Lula, é que o PT, eles abraçam essa política do bloco europeu de tentar ferrar com o agronegócio mundo afora, porque o bloco europeu visa proteger o seu negócio, mas o Lula entrou, né, o governo petista entrou nessa narrativa de ficar muitas vezes contra o Brasil. E aí, o que acontece na prática? O Lula, nessa sua tentativa de fazer uma agenda bonitinha para o mundo de que preserva o meio ambiente, o que é lorota, né? Veja o que está acontecendo na Amazônia, ele acaba favorecendo na prática o presidente do Brasil, o agronegócio do bloco europeu, porque abaixa a cabecinha aqui para as exigências e para os chiliques do mundo em relação ao Brasil, e aí na prática o resto do mundo desenvolvido liga-se o dane-se, né? Vou até trocar aqui a palavrinha, e ignoram as questões ambientais. Então eu vou repercutir aqui essa reportagem da Exame e, na sequência, um trecho de uma reportagem da Gazeta do Povo que escancara justamente essa hipocrisia dos europeus. Começando por essa: países da União Europeia aprovam normas ambientais flexíveis para agricultores do bloco. Vou pegar aqui a parte que interessa, que é a parte aqui da flexibilização. A comissão propôs eliminar completamente a obrigação de deixar pelo menos 4% das terras produtivas em pousio, que é em descanso, né, no explorando com a agricultura para aumentar a fertilidade da terra, ou áreas não produtivas. Esta medida seria substituída por uma simples diversificação e a manutenção de pastos permanentes seria consideravelmente flexibilizada. Olha o detalhe, galera. Além disso, terras com menos de 10 alqueires, ou seja, até 10 alqueires, estariam isentas da fiscalização associada às normas ambientais. Então, na Europa, eles estão flexibilizando, estão abrindo as pernas para o agronegócio de lá. E eu não estou criticando. O povo, para existir, precisa comer. Para comer, tem que explorar o meio ambiente. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí, aqui no Brasil, a gente vê justamente o contrário. O Macron teve esses dias aí, aqui no Brasil, e vem com aquela conversinha de Amazônia, meio ambiente, preservação, blá, 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 blá. E eles, quando tem que mostrar que vão fazer o dever de casa, já que eles destruíram suas florestas, o continente como um todo, né, o europeu, eles vão lá e apostam ainda na flexibilização. Então, para o Brasil, todo o rigor, todo o chilique das restrições ambientais. O bloco europeu segue vida própria, ignora a pauta e faz o que tem que ser feito para o agronegócio, digamos assim, continuar prosperando. A humanidade depende do agronegócio. Indo aqui agora para um trechinho da Gazeta do Povo que fala o seguinte: Green Deal Global, COP30 e biodiversidade. O que Macron e Lula acordaram sobre a Amazônia? Então aqui na reportagem fala aqui de acordos bilaterais, de preservação da Amazônia, sustentabilidade, toda aquela historinha que na minha leitura é uma forma das grandes potências frearem o Brasil e até mesmo permitirem com que elas explorem a Amazônia antes mesmo de nós brasileiros. Então, empresas do setor farmacêutico, cientistas, etc. Vocês não acham que é isso? Para mim é exatamente isso. O mundo, vamos chamar assim, o primeiro mundo quer colocar as garras na Amazônia antes dos brasileiros. E o pior é que o discurso de Lula vai nesse sentido de dividir a Amazônia com o resto do mundo, inclusive no sentido da exploração, o que é uma bizarrice. Cadê o senso de nacionalismo do Lula? E aqui nessa reportagem fala justamente o seguinte, dessa hipocrisia.
Enquanto as políticas agrícolas são flexibilizadas na Europa, parlamentares brasileiros e entidades questionaram o proselitismo do presidente francês. Para a ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro e senadora Tereza Cristina, Macron é um dos maiores defensores do que chamou de hipocrisia da União Europeia. A crítica está relacionada às exigências impostas aos produtores europeus em oposição à série de imposições aos demais países que queiram garantir suas exportações para os membros da União Europeia. Então aqui, pessoal, de novo, os europeus estão defendendo o seu bloco. Eles estão corretos. O que me deixa indignado é o nosso governo abraçar a tese dos gringos, que é contra o Brasil, e achar que está se saindo bem na foto. O governo brasileiro está dando um tiro no pé do agro brasileiro e está ajudando, consequentemente, o agro europeu. Isso que eu acho, assim, o fim da picada. Aqui no começo dessa reportagem da Gazeta fala os acordos, né, que o Brasil fez. Então, o tour do presidente da França, Macron, no Brasil, foi marcado pelo anúncio de diversas iniciativas focadas na chamada economia verde, que a Europa não faz. Desde o dia 26, Macron e o presidente do Brasil tiveram uma série de agendas centradas, em grande parte, nas mudanças climáticas e na preservação ambiental. Tudo nas costas do Brasil, né? A gente tem que preservar tudo para não crescer. O resto do mundo desenvolvido segue fazendo o que bem entende. Nos acordos e nos discursos, o Acordo Verde Global, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, e a biodiversidade na Amazônia foram mencionadas diversas vezes. Ao firmar compromissos bilaterais nesses temas, Lula e Macron deixaram claro que compartilham convicções na pauta ambiental. Talvez nem tanto, né? Lá no bloco europeu estão flexibilizando para o agro de lá. Um dos anúncios que chamou a atenção foi o que prevê o investimento de aproximadamente 5 bilhões em um plano de ação sobre a bioeconomia e a proteção das florestas tropicais. Nesse ponto, Lula e Macron se comprometeram a levantar recursos por meio de uma parceria financeira entre a Agência Francesa de Desenvolvimento e os bancos públicos brasileiros. Pergunta: tá tendo algo similar na França? Só para saber. No entanto, ao mesmo tempo que o presidente francês faz um tour pelo Brasil, a Comissão Europeia propôs a revisão da política agrícola comum, que eu acabei de falar, que está flexibilizando. Então, pessoal, o nosso governo se sente orgulhoso de estar indo contra o Brasil e, na prática, ainda que de forma ingênua ou não, vai saber, acaba ajudando o agronegócio europeu, porque lá eles não querem nem saber. Estão flexibilizando. Então é restrição aqui? Flexibilização lá? Pessoal, fala sério, né? É muita hipocrisia. Coloque nos comentários o que vocês acham. Primeiro da postura hipócrita da União Europeia. Depois da posição do governo brasileiro, que na minha leitura é contra o agro brasileiro, favorecendo, por consequência, o agro europeu. Vocês concordam com esse meu ponto de vista? Deixem nos comentários. Verifiquem também se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes, se as notificações estão ativas em cada uma delas e até o próximo vídeo.